A temperatura subiu em Brasília e desta vez não é exagero. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, segundo dizem, estaria planejando trocar a toga por um terno em alguma embaixada estrelada. Claro que ele nega, mas em Brasília, quando um boato é forte demais, geralmente não é boato, mas estamos de olho. Enquanto isso, nos Estados Unidos, Mike Pence jogou luz sobre o que muitos brasileiros já sabiam, mas ninguém tinha coragem de dizer alto. O governo Biden e as Big Techs teriam operado nos bastidores com o TSE nas eleições de 2022. E o nome de Barroso, claro, está no centro disso tudo, principalmente depois dele ter revelado que pediu sim ajuda ao governo de Biden. Coincidência ou parte de um tabuleiro maior, onde quem deveria proteger a democracia preferiu reescrever as regras? O programa volta logo depois do recado de nosso apoiador e eu tenho certeza que você não vai querer perder um segundo que seja do que vem por aí. É daqui a pouco. Até já. Eu vim falar um pouquinho da minha mãe. Ela sofria com dores, principalmente na coluna, hérnia de disco, mal dormia à noite com as dores e problemas também nas articulações, né? Com a mobilidade. E hoje, graças a Deus, ela se livrou das dores e os problemas das doenças reumáticas nas articulações. Graças a Deus, só tenho a agradecer a vocês. Olá, Paulo, que alegria mais uma vez juntos aqui para falarmos desse produto maravilhoso que vem transformando vidas, Articular, que você acabou de ouvir mais um depoimento real, mais um depoimento de uma pessoa que hoje está livre das dores. E eu quero que você hoje nessa sexta-feira, pare e pense um pouco na sua saúde. Não existe nada mais importante, nada mais valioso do que a sua saúde. É o que eu costumo sempre dizer, saúde não se compra, saúde se preserva. O nosso maior patrimônio que nós temos hoje não é o dinheiro na conta, não é o trabalho, não é o comércio, não é nada disso, é a nossa saúde. Porque sem saúde não conseguimos usufruir de nada disso que eu citei. E é muito importante nós colocarmos a saúde em primeiro lugar. Não esperar o problema chegar para depois resolver. Resolver antes do problema piorar. Gente, para quem sofre com dores crônicas, dor no joelho, dor na coluna, dor nas articulações, você que tem uma rotina de trabalho muito puxada, sabe o que acontece? Já viu falar da LER? LER é a lesão pelo esforço repetitivo. Pessoas que trabalham fazendo o mesmo movimento todos os dias. Então você que está me ouvindo agora, que está sofrendo com muitas dores, saiba que o Articular, que hoje ele é o melhor e maior produto ortopédico do Brasil. E por que ele é intitulado como maior? Porque simplesmente a Anvisa e o Ministério da Saúde o coloca na prateleira A. Por que prateleira A? Porque ele é um produto premium, ele é um produto nobre, ele é um produto que tem todas as recomendações dos melhores ortopedistas do Brasil. Você pode levar o Articular aqui no seu médico, você pode falar para o seu médico a composição do Articular, que eu tenho certeza que ele vai falar para você assim, foi a melhor coisa que você fez. Porque o Articular, ele não é um colágeno, um cálcio, um ômega, ele é muito mais do que isso. Ele é um composto que tem condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o ácido hialurônico ortopédico. Todos os nutrientes de primeiríssima qualidade para que você tenha realmente resultado, que é a minha preocupação. É que você tenha resultado. Não adianta a gente vender alguma coisa que não funciona. Não adianta a gente vender uma só vez. Aqui é qualidade garantida. E para quem não conhece o poder do ácido hialurônico, eu vou falar para você. Hoje, ninguém mais faz cirurgia. Ninguém mais coloca prótese. Por quê? É um procedimento antigo. Na verdade, é um procedimento pré-histórico. Eu vou dar um exemplo hoje. Atletas profissionais, jogador de futebol, quando se lesionam, hoje eles fazem infiltração, que é aquela injeção que vai direto no joelho, na coluna, na bacia, no quadril, no ombro, aonde foi a lesão. Cirurgia fica para último caso. Gente, antes de você tomar uma atitude, de fazer uma cirurgia ou algo do tipo, use o Articular, porque eu tenho certeza que você vai ter um excelente resultado e não vai precisar fazer a cirurgia. Afinal de contas, já estamos chegando em 3.600 cirurgias canceladas. Olha que número maravilhoso. Pessoas que estavam com cirurgia marcada começaram a tomar o Articular que não precisou operar. E o melhor,
você também vai ficar livre de medicações de farmácia. Sabe aquele remédio anti-inflamatório, analgésico, relaxante muscular? Tudo isso você vai parar de tomar, porque além de prejudicar o seu rim, teu fígado, teu estômago, você tá empurrando o problema com a barriga, não tá tratando a causa, não tá resolvendo o que tem que ser resolvido. E o articular que é isso? Vai direto na raiz do problema. Você que tem artrite, artrose, bursite, tendinite, fibromialgia, hérnia de disco, bico de papagaio, não aguenta mais desperdiçar o seu dinheiro com medicações, então você vai ligar agora, pegar o telefone, ligar nesse número e pedir o seu articular. Uma semana de uso, eu garanto pra você que você vai ser outra pessoa. E o próximo depoimento, eu tenho certeza que vai ser o seu. Para isso acontecer, você precisa tomar uma atitude. E essa atitude é ligar agora. 0800 591 4391. 0800 591 4391. Entrega super rápida, resultado mais rápido ainda. E para quem ligar agora, ainda vai ganhar de presente 2 pomadas ortopédicas, uma pomada para você passar de manhã, a outra pomada para você passar de noite, e ainda recebe um aparelho de massagem profissional para acompanhar o uso das pomadas. É um tratamento intensivo. É o que você realmente precisa para acabar definitivamente com a dor. E ainda, para quem ligar agora, vai ganhar de presente o robô aspirador. Gente, tá todo mundo querendo. É um robô que ele vai limpar a sua casa. Ele vai tirar todo o pó, pelo de cachorro e gato para você que tem pet. É excelente. Para dona de casa, então, é maravilhoso. Vai adorar, porque vai poder descansar mais. É pensando no seu dia a dia. É pensando na sua saúde que você ganha tudo isso de presente. Mas tem que ligar agora. 0800 591 4391. 0800 591 4391. Lembrando, esse telefone também tem WhatsApp, então você pode adicionar a gente no Zap e conversar pelo Zap. Não é robô, não é inteligência artificial, é uma pessoa capacitada que entende realmente do assunto e vai te ajudar a você se livrar dessa dor. E o melhor de tudo, tudo que eu falei você recebe já agora e o pagamento só pro final do mês que vem. Então, gente, aproveita. 0800 591 4391, Paulo! Rapaz, começou a circular um boato em Brasília cabuloso. É demais, mas é um boato. Mas como em Brasília, quando os boatos surgem, é sinal de fogo no parquinho. E esse faz referência a um desejo do presidente da corte de deixar a toga e usar apenas terno. Será que é isso mesmo? Então vejamos se entendi corretamente. O presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, sim, aquele que nunca perde uma oportunidade de discursar sobre democracia, liberdade e valores universais, agora estaria flertando com a ideia de largar o cargo vitalício no topo do judiciário para virar diplomata. Isso mesmo, de toga para o terno. De julgamentos constitucionais para coquetéis em Bruxelas, ou Paris, ou Luxemburgo. A informação veio à tona por meio do site Platô BR e, como era de se esperar, fez o Palácio do Planalto acender o sinal amarelo. Afinal, se Barroso sair, Lula ganha mais uma cadeira para preencher no STF. Mais poder concentrado, mais controle, mais silêncio conivente. Mas claro, Barroso nega tudo isso. Estou feliz no STF, disse ele à Folha de São Paulo, um clássico. Sempre que um figurão é pego em um movimento estratégico, a resposta padrão é: não passa pela minha cabeça. Ora, se não passa pela cabeça, por que o boato corre em Brasília como água em encanamento furado? Simples, porque alguém muito próximo ventilou. E em Brasília nada vaza por acaso, de jeito nenhum. Viu o caso da Janja e do presidente chinês? O Lula ficou bravo. É sempre o mesmo roteiro. Primeiro negam, depois dizem que foram mal interpretados. E então, quando ninguém mais presta atenção, a coisa acontece. E por que Barroso trocaria o STF por uma embaixada? Porque faz sentido para ele. Afinal, lá fora ninguém vai questionar os seus votos.
nem lembrar suas intervenções controversas no cenário político nacional. Ele vai poder desfilar o verniz progressista sem ser incomodado, e quem não é visto não é lembrado. Não é verdade? Mas por que agora? Talvez porque ele veja o desgaste inevitável que vem com o poder excessivo. Talvez porque queira sair por cima antes que o castelo de cartas comece a desmoronar, porque vai desmoronar. Ou talvez, e essa seja mais provável das hipóteses, porque o jogo já está sendo jogado. Em Brasília, quando o boato é bom demais para ser mentira, geralmente não é. Só não virou manchete oficial ainda, mas não se preocupe, vai virar. E olha mais essa bomba! A temperatura está subindo muito. Quem puder que saia correndo. Porque Mike Pence, ex-funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos e hoje um dos principais nomes na luta contra a censura digital, não mede palavras. Ele está agora denunciando que a estrutura do governo Biden desceu sobre o Brasil como abutres. Isso mesmo, palavras dele. E o objetivo não era outro senão só controlar o processo eleitoral de 2022. Uou. Segundo Mike Pence, agências norte-americanas, ONGs financiadas por Washington e gigantes da tecnologia trabalharam em conjunto para influenciar narrativas, suprimir vozes conservadoras e garantir que o Brasil conseguisse, ou melhor, seguisse o roteiro ideológico ditado por Washington. Ele afirma que houve uma clara ingerência externa com foco direto nas instituições brasileiras, incluindo o próprio TSE citado por nome em suas declarações. Só lembrando que o próprio presidente do Supremo e, na época, presidente do TSE, admitiu que pediu ajuda ao governo americano. Uou! A denúncia é grave, demais, mas previsível. O que Mike Pence está dizendo agora, em outras palavras, é o que muitos brasileiros já desconfiavam. A eleição de 2022 foi disputada com interferência externa e censura seletiva, sob o pretexto de proteger a democracia. Isso coincide com o que o ministro Barroso disse. Uma democracia que, para essa turma, só funciona quando os candidatos certos vencem. E o que é mais inquietante é que ninguém foi punido por isso até agora, nenhum inquérito, nenhuma CPI, nenhuma indignação institucional, apenas o silêncio e censura. Mike Pence jogou luz sobre algo que o Brasil precisa encarar. Nossas eleições viraram parte de um tabuleiro geopolítico e o povo ficou no papel de peça descartável. Ele ilustrou os detalhes do que anda dizendo por aí. E pasmem, segundo ele, as provas já estão prontas para serem mostradas quando forem cobradas. Veja agora um pequeno trecho do que ele andou dizendo com gráficos. O homem está com tudo, veja aí. And you can imagine that in a really big region, this sprawl looks friggin' enormous. And I'll just give you like just like a short thing, for example, of what happened in Brazil. Because they descended on it like a pack of vultures. Now, these are all entities funded by the U.S. government. Now, red is funding, and the green refers to their direct intermediation work. So you have the U.S. State Department, which does our overt diplomacy. You have the CIA, which does our covert diplomacy. And you have USAID, which is sort of the entity that straddles the two of them, in the sense that it's formally overt, in the sense that it is a U.S. government agency, unlike the National Endowment for Democracy, which again was created by the CIA but it's not really the CIA. It's actually an independent thing that we came up with. But the world bought it, and so we live in the aftermath of their ignorance. But essentially, USAID and the National Endowment for Democracy created this program called CEPS, the Center for Excellence in Political Process Strengthening. They get $150 million a year from the State Department in order to get other countries to pass censorship laws. And they have 20 million of their 150 million budget went specifically to Brazil. Now, CEPS gets its money from the National Endowment for Democracy
from the NDI, which is the DNC branch of it, the IRI, which is the RNC branch of the CIA, and this thing called IFES, the International Foundation for Election Systems. And CEPS created this program in Brazil to get Brazil's TSE, to get their election court to pass these progressive layers of censorship laws. This started in 2018 when they descended on them. They capacity built the Atlantic Council, the Wilson Center, the Carnegie Endowment for International Peace. By the way, the Atlantic Council has 7 CIA directors on its board. It gets annual funding from the Pentagon, the State Department, and the National Endowment for Democracy. The Wilson Center gets about 90%, or I think it gets a third of its budget from the U.S. government. The Wilson Center is where Nina Jankowicz came from. The Wilson Center also hosts an amazing CIA archive that I actually pulled the inauguration of organized political warfare from later in the slide presentation. That actually comes from the Wilson Center CIA archive. The Carnegie Endowment for International Peace, which was run from 2014 to 2021 by a guy named Bill Burns. He left in 2021. If you're wondering what he's doing now, if that name sounds familiar, it's because he is the director of the Central Intelligence Agency. MEDAN, which is funded by the U.S. State Department and has also gotten DARPA grants. Bom, nós vamos colocar a íntegra desse vídeo depois num link aqui na descrição do canal. Conosco hoje, Gerson Gomes. Gerson, isso aí que a gente já viu, já foi mais do que suficiente, né? Me lembrou uma outra história também, aquela do PowerPoint, né, do Deltan Dallagnol, só que agora com muito mais robustez. Se bem que aquela do Deltan também estava robusta, né? Mas essa aí, uau, ficou cabuloso. Hein, Gerson? Seja muito bem-vindo. Bom, tá de volta, Paulo. Finalzinho da semana, e essa foi uma semana com muita atividade, tanto no Oriente Médio quanto no Brasil. E essa notícia que você traz me remete a um aspecto interessante. A audiência que nos segue aqui no Mundial Telenotícias já percebeu que eu sou extremamente crítico daquelas reuniões que se fazem no exterior, nas quais são convocados, convidados, patrocinados, ministros da Suprema Corte para ministrarem conferências e palestras quando os patrocinadores desses eventos, sejam em Portugal, Londres ou Nova York, são empresas com processos e litígios de interesse no Supremo Tribunal Federal. Foi o que aconteceu, você citou o ministro Barroso, o ministro fez essa declaração assumindo que solicitou apoio dos Estados Unidos quando ele esteve à frente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele fez essa confissão, digamos assim, ou admissão, exatamente se antecipando a essas revelações que você coloca agora, que na verdade o Mike Pence já vem falando sobre isso há bastante tempo. Agora ele, vamos dizer assim, colocou um fluxograma para que a gente entenda o caminho do dinheiro. Mas o ministro Barroso, ele se antecipa e diz que foi proativo, solicitando ajuda do governo americano em prol da democracia. Porém, essa ajuda, ela veio de diversas formas e seguindo um estratagema muito conhecido pela CIA, pela USAID e também pelo Departamento de Estado, e que Trump está denunciando essa organização que ele chama de uma organização criminosa. Veja, o presidente Trump chama esse esquema de uma organização criminosa que trabalhou, inclusive, para derrubá-lo em 2020 aqui nos Estados Unidos. Esse mesmo grupo tentou e tinha certeza que Hillary Clinton venceria em 2016, não conseguiram, assim como não conseguiram também que Bolsonaro perdesse em 2018. Veja só que interessante, mas eles aprofundaram. E por que Barroso se antecipa e você fala sobre uma provável embaixada na Bélgica? Porque a Bélgica é o centro do movimento globalista, é o centro da União Europeia, é onde existe muito da intelectualidade. E Barroso, quando vai pedir ajuda aos Estados Unidos, ele é suportado exatamente por essa teia que nós mostramos nesse fluxograma, que a gente pode até projetar esse slide para a gente perceber que eles, na verdade, chegam em todos aqueles organismos que nós conhecemos no Brasil de combate ao discurso de ódio, à desinformação, vários deles fact-checkers. Vamos colocar né? o slide aí. Coloca o slide para o Gerson continuar falando. Isso, vamos colocar porque aí fica fácil da gente chegar lá. No slide, nós percebemos que lá na base do slide, aquele slide que
aparece uma organização, um organismo que nós conhecemos bem no Brasil. Então veja que quando esse fluxo de dinheiro vai chegando, e são milhões de dólares, ele acaba chegando não somente nas redes que transportam, né, esse dinheiro para a capilaridade dos influenciadores, dos grupos que muitas e muitas vezes receberam dinheiro pela Open Society, porque havia uma triangulação de dinheiro que vinha de lá. E seguindo esse dinheiro, você chega, por exemplo, no CIED. Vocês lembram do CIED? Vamos colocar aqui, tirando a tarja aqui de baixo, vamos encher a tela todinha para a gente mostrar o CIED lá. Vamos encher a tela com o slide da tela. Agora tira a tarja. Aí, o CIED já aparece lá embaixo. Perfeito, continua, Paulo, obrigado. Ficou ótimo agora, porque a gente vê que aparece ali a agência Lupa, aparece a Abrage, aparece, obviamente, o Tribunal Superior Eleitoral, que recebeu suporte, assessoria técnica de todos esses órgãos que receberam, Fundação Getúlio Vargas. Veja que é uma teia muito bem montada e que foi reproduzida em várias partes do mundo, não somente no Brasil, mas principalmente foi testada nos Estados Unidos. Vocês lembram especialmente do CIED, que foi criado nesse período? Vamos colocar ali a sigla do CIED para que a gente veja exatamente ao Centro, olha que nome sugestivo, Paulo, Centro Integrado de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia. Você sabe o que é isso? Nada mais, nada menos do que um braço que foi criado para reproduzir no Brasil aquilo que eles faziam pelas redes sociais aqui nos Estados Unidos de maneira velada. Quer ver? Vou desafiar você, Paulo, e a nossa audiência a uma reflexão. O ministro Barroso, ele assumiu o TSE ali em 2020. Em 2021, ele foi ao Congresso brigar junto com as lideranças dos partidos para que não votassem a retomada do voto impresso. Veja que o voto impresso ele já tinha sido aprovado, foi vetado pela presidente Dilma, depois o veto dela foi derrubado e a presidente Dilma sancionou. No entanto, o TSE deu aquela enrolada, tal, etc. E até uma curiosidade para a nossa audiência é que, na verdade, diz a nossa lei que quando o STF decide que é inconstitucional o voto impresso, lá atrás, veja, já tinha sido sancionado pela presidente. O veto dela foi derrubado. Só que diz a lei que para isso ser derrubado, o Senado Federal tem que referendar a decisão do STF e publicar esse referendo. Isso nunca foi feito. Mas isso eu deixo para uma outra oportunidade para a gente conversar. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: nesse imbróglio que foi criado, quando o Barroso passa para o Fachin, lembram? O Fachin já recebeu do Barroso aquela ideia de que as Forças Armadas fariam assessoria e o Fachin vem com aquela ideia, não, nós não precisamos de Forças Armadas no TSE, nós precisamos de forças desarmadas. Acontece que todos os técnicos de defesa cibernética que foram levados àquele momento já detectaram uma série de problemas, mas o interessante é que essa teia que foi criada e que subsidiou, aí sim, o ministro Alexandre de Moraes, quando assume já para as eleições de 2022, ele já contava com esse suporte todo, Paulo. Então, o Mike Benz, ele vai ao Brasil, ele já foi convidado pelo Congresso, inclusive o Felipe Barros, que é o presidente da Comissão de Assuntos, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, CREDEM. Ele estava aqui nos Estados Unidos, não sei se ainda está, mas estava aqui essa semana, conversou com seus homólogos aqui, e ele convidou o Mike Benz para ir ao Brasil, o Senado Federal também convidou para que ele esclareça essa interferência. Obviamente, isso pode ensejar uma CPI, pode, mas principalmente, Paulo, deve, de alguma maneira, começar a mostrar o fluxo do dinheiro. E aí é que eu te digo, essas preocupações com a democracia, Paulo, esse uso da CIA, do Departamento de Estado, da USAID, para trabalhar na questão do combate à desinformação, não foi algo que surgiu no Brasil. Não é uma jabuticaba, não é algo tupiniquim, pelo contrário, veio daqui dos Estados Unidos para aí, Paulo. Bom, e você viu que o Mike
Pence disse que não foi a CIA propriamente, mas sim um braço da CIA, alguém ali infiltrado, alguém criado, um departamento destacado, né, da CIA para fazer esse tipo de trabalho. Foram palavras dele. Então isso acaba complicando muito, né? Porque se o ministro Barroso não tivesse dito aquilo no lead em Nova York, ficaria tudo aí no limbo, né, na dúvida. Mas ele confessou que pediu ajuda, inclusive uma ajuda formal ao Departamento de Estado americano. E a informação que nós temos é que o Departamento de Estado americano tem cópia de todos os documentos que foram enviados para o Brasil. Então, quer dizer, não há como fugir de uma situação como essa. Só piorou. A situação ficou agora realmente calamitosa. E aí dá até medo da gente pensar em que vai terminar isso aí. Mas tá cabuloso isso aí, né, Gerson? Tá cabuloso. Você sabe, Paulo, que eu coloquei nas minhas redes sociais no X e até fiz o comentário hoje de manhã com o Pitoli lá na Hora Verde sobre um grupo de senhoras que estão ali na frente do consulado americano com cartazes pedindo que o governo americano corrija, ou seja, que ele possa, de certa maneira, refazer ou desfazer esse mal feito que aconteceu via essa rede que foi criada. Você lembra que nesse período, o WhatsApp, por exemplo, que foi usado aqui nos Estados Unidos, quando compra, ele compra a Meta, né, transforma o Facebook na Meta e coloca o Instagram e compra o WhatsApp. Você lembra que no Brasil você podia mandar muitas mensagens ao mesmo tempo? Eles perceberam que o WhatsApp era uma ferramenta que foi muito utilizada na eleição de 2018. E eles já tinham diminuído de 250 para 50 mensagens, diminuir até para 5 mensagens que você pode mandar de uma só vez, tentando diminuir as tias do WhatsApp ou as tias do Zap. Mas, na verdade, ali na frente da embaixada, do consulado americano em São Paulo, elas colocaram cartaz dizendo o seguinte: olha, nós queremos que o governo americano, de alguma forma, corrija esses erros da interferência, da prisão do Felipe Martins, de tudo isso que foi produzido e que agora o presidente Trump tem oportunidade de corrigir. E eu vou te dizer uma coisa, Paulo. O secretário de Estado, embora esteja agora lá na Turquia negociando a paz ali entre a Rússia e a Ucrânia, veio de reuniões com o presidente Trump ali no Golfo Pérsico essa semana, está cheio de problemas, mas eu posso te afiançar uma coisa: tem gente da equipe do Marco Rubio que presta atenção em cada uma dessas manifestações. E já chegou nos Estados Unidos, até fruto dessa comitiva de parlamentares que foram aos Estados Unidos essa semana, fruto do trabalho do Eduardo Bolsonaro, que está aqui nos Estados Unidos e conseguiu essa licença e deixou, inclusive, de receber uma licença não remunerada e trabalhou muito essas últimas semanas. E eu posso dizer uma coisa, Paulo, é questão de poucos dias ou poucas semanas para que a gente veja que algumas ações concretas vão ser tomadas. E talvez parte desse boato que você fala do ministro Barroso seja porque ele já recebeu a informação de que esse tema vai, ou pelo menos resvalar, ou vai transbordar para outras autoridades do Supremo Tribunal Federal ou que atuaram no TSE. Então veja que, não sei se é verdade que ele gostaria de ser embaixador, uma coisa eu te garanto: essa fala dele num evento que inclusive era patrocinado por aquela empresa, você lembra aquela refinaria de Manguinhos no Rio de Janeiro que foi comprada pela iniciativa privada? Pois é, esse grupo é um dos patrocinadores desse evento aqui em Nova York que o ministro Barroso estava falando. Então você veja que é uma dificuldade. Por quê? Porque eles têm 4 ou 5 processos no STF. Então quando eu digo para você que eu fico indignado nesses eventos, é por isso. Porque vamos dizer assim, há um conflito de interesses que subjaz a esses eventos que a gente deveria evitar, não é mesmo, Paulo? Eu acho que os nossos ministros deveriam estar se manifestando somente nos autos e evitando essas atividades políticas, até porque, nós já falamos aqui em programas anteriores, eu digo para você que existe uma verdadeira disputa entre ministros do STF atualmente no Brasil para saber quem cometem mais crimes de responsabilidade que são passíveis, inclusive, de impedimento pelo Senado Federal, Paulo. É o seguinte, para você mexer com fritura, você precisa ser cozinheiro e experiente, porque senão você vai se queimar. E o que tem acontecido é o seguinte: são excelentes magistrados, com
notório saber jurídico, mas são ainda bebês na política. Entraram na fritura e agora se queimaram. Ficou ruim, ficou muito ruim. E mais, o presidente Trump disse que vai consertar as besteiras que o Joe Biden fez com relação ao Brasil. Uau, isso cai como uma bomba também, Gerson. Mas nós vamos falar sobre isso numa outra ocasião. Fica por aí que nós temos o recado de mais um dos nossos apoiadores e a gente já volta para falar mais um monte de outras coisas. Até já. 1 em cada 2 homens, 1 em cada 3 mulheres. A queda capilar é real, silenciosa e avança todos os dias. Ela começa discretamente, com fios no travesseiro, no ralo do chuveiro ou na escova. Mas quando percebemos as falhas visíveis no couro cabeludo, já é sinal de que é hora de agir. E a verdade é que muitos tentam soluções caseiras, receitas milagrosas, promessas vazias. Mas queda de cabelo é assunto sério. Quando o couro cabeludo enfraquece, só a tecnologia pode oferecer uma resposta eficiente. Apresentamos Hairvic, um tônico capilar de alta performance, com fórmula biotecnológica desenvolvida com os mais modernos recursos da ciência. Uma solução completa, segura e eficaz para quem exige resultados visíveis e comprovados. Hairvic age com precisão. Seus ativos penetram profundamente até os folículos capilares graças à nanotecnologia vetorial, uma tecnologia que direciona cada partícula exatamente ao ponto de ação. Isso significa mais absorção, mais resultado e mais eficiência desde a primeira aplicação. Sua fórmula reúne ativos de altíssimo desempenho. Capil Boost ativa o ciclo anágeno e estimula novos fios. Exos Hair, complexo biotecnológico que regenera o couro cabeludo. Cafeína aumenta a circulação local e fortalece os folículos. Biotina e D-pantenol nutrem e reforçam a estrutura do fio. Jaborandi, tradicional estimulante natural dos bulbos. Tripetídeo de cobre, reestrutura e engrossa os fios existentes. IGF-1 e VEGF, fatores de crescimento que aceleram o nascimento de novos fios com estímulo profundo. A aplicação é simples e prática, basta usar o conta-gotas e espalhar com a ponta dos dedos. O toque é seco, não deixa resíduos e pode ser usado tanto no couro cabeludo quanto na barba e nas sobrancelhas. E tem mais! Hairvic é testado por dermatologistas, possui registros da Anvisa e já demonstrou resultados surpreendentes. Em testes clínicos com mais de 40 pessoas, o crescimento capilar chegou até 5 centímetros em apenas 30 dias de uso contínuo. Mas Hairvic entrega muito mais que crescimento. Ele devolve autoestima, confiança, postura. É sobre recuperar a presença e o brilho que o espelho havia deixado para trás. E agora, preste atenção porque temos uma promoção exclusiva para você. Nos próximos 10 minutos, as 50 primeiras pessoas que ligarem para 0800 020 17 26 e adquirirem o tônico capilar Hairvic vão garantir 60% de desconto e ainda ganhar um smartwatch de presente. Ligue agora para 0800 020 17 26. Queda de cabelo agora tem solução. Hairvic. Legal, já estamos de volta e olha só a novidade no caso do INSS, hein? Os sindicatos agora querem colaborar. Dá para acreditar nisso? Como é que você vê essa história? De repente, entidades historicamente ligadas à esquerda, muitas delas sustentadas com dinheiro público, outras com décadas de militância e aparelhamento, acordaram com espírito cívico e resolveram entregar políticos envolvidos no maior esquema de fraude do INSS em anos. Francamente, quem acredita nisso? O que está acontecendo aqui é o óbvio. Os sindicatos, pressionados por investigações da Polícia Federal, estão encurralados. O escândalo é gigante, mais de 6 bilhões de reais até agora, desviados por meio de descontos ilegais em aposentadorias. Sem falar a história do empréstimo consignado, dinheiro roubado de idosos, de trabalhadores que passaram a vida inteira contribuindo para o sistema. E agora que a poeira está levantando, eles vêm com esse papo de colaboração espontânea. Papo furado.
Isso não é colaboração, isso é aviso. Aviso aos políticos que flertam com a ideia de uma CPMI de verdade. Aviso aos que ameaçam romper o pacto de silêncio entre a base governista e as estruturas sindicais. A mensagem é tipo isso: se vocês nos expuserem, nós levamos alguns de vocês juntos. É o jogo mais velho de Brasília, chantagem, travestida de moralidade. Não se trata de limpar o sistema, se trata de salvar o próprio pescoço, se trata de manter intacto o conluio entre governo, sindicatos e seus operadores políticos. E tudo isso, claro, embalado em discurso de compromisso com a justiça. Se os sindicatos realmente quisessem justiça, eles já teriam exposto os responsáveis. Mas não, eles só cogitam abrir a boca agora que foram pegos com a mão na cumbuca. Isso não é delação, isso é escudo, é ameaça, é uma forma de dizer: olha, estamos todos no mesmo barco e nele está entrando água. Atenção! Mas será que o Congresso Nacional vai ter coragem de ir até o fim com a CPMI, mesmo sob essa pressão velada? Ou será que mais uma vez os bastidores vão vencer a verdade? A resposta vai mostrar se o Brasil ainda tem salvação ou se continuaremos reféns de um sistema onde o criminoso dita os termos do próprio julgamento. Gerson Gomes, está na cara que é pressão para os políticos, mas agora até o governo não aguentou e decidiu que vai apoiar a CPMI. O estrago foi grande demais em um ano pré-eleitoral, não foi? O que você acha disso? Nós temos que voltar na história, Paulo, para a gente entender que hoje, não somente, como o vice-presidente fala, é um retorno ali ao ambiente, ao local do crime, mas, na verdade, existe uma reedição de práticas ou que foram adaptadas ou que, de certa maneira, foram aperfeiçoadas até de corrupção que nós já vimos lá atrás. Vamos lembrar que essa questão do imposto sindical foi uma correção feita naquela mini-reforma trabalhista justamente depois do impeachment de Dilma Rousseff. O presidente Temer, na época, ele fez várias medidas, ou tomou várias medidas junto ao Congresso, e veja que ele era o presidente, né, vamos dizer assim, menos popular. A popularidade dele, o apoio popular era muito pequeno, tanto que ele não ousou sequer se lançar ali a uma possível campanha de tentar se reeleger ou continuar. Não, ele fez aquele mandato tampão, mas essa mini-reforma trabalhista à época, ela contemplou justamente sangrou uma das ferramentas de captação de recurso de vários desses sindicatos. Isso vem da época desde Vargas, desde Perón na Argentina, quando esses sindicatos, e que aqui nos Estados Unidos também, Paulo, também as unions, elas baseavam ou sustentavam muito do movimento trabalhista. Na Inglaterra, o Partido dos Trabalhadores, o PT de lá, também chama-se movimento trabalhista. Então, essa reprodução que o PT tentou fazer, meio imitando ali o Lech Walesa na Polônia, você lembra? Todos esses países, eles têm no movimento sindical a base de um movimento político de apoio aos trabalhadores. Qual é a diferença do Brasil, Paulo? A diferença do Brasil é que, infelizmente, esse movimento logo na origem se mostrou como uma captação de corrupção gigantesca, onde as diretorias desses sindicatos, eles se locupletam e se beneficiam e fazem uma rede de corrupção gigantesca. Bom, nós já vimos isso no passado, foi parcialmente corrigido ali no governo Temer. No governo Bolsonaro se tentou acabar com um ardil que foi criado, sabe por quem? Por Paulo Bernardo. Você lembra dele? O ex-marido da Gleisi Hoffmann. Quando eles ainda estavam juntos, né, quando ela recebeu aquele apelido que está na lista da Odebrecht, naquela época havia um desconto de consignados que foi criado justamente, e ali se descobriu que era uma forma que o PT, além de outras tantas, conseguia captar recursos para suas campanhas ou para o seu projeto de poder.
Isso foi descoberto, foi tentado tapar essa brecha. Durante o governo Bolsonaro, ele fez uma proposta que, se você pegar os pronunciamentos no Senado, na época, e da Câmara dos Deputados, você vai ver todos os partidos de esquerda, do PT, do PSOL, e todos eles se manifestando contra você exigir que aquele aposentado tivesse que se filiar a um sindicato para receber o benefício e, mais do que isso, tivesse que revalidar essa filiação anualmente. Então, eles trabalharam, só que agora, quando eles voltam ao poder, eles voltam com tanta sede ao pote, Paulo, que, infelizmente, Lula não conseguiu controlar esses grupos, nem do seu próprio irmão, que faz parte de um desses sindicatos, mas de todo esse grupo que voltou dizendo assim, agora é a nossa vez de lavar a burra. Só que caíram mais uma vez, se lambuzaram, né, Paulo? Isso é uma verdade, né? E é uma coisa assustadora e o presidente nunca sabe de nada. Nada. Então, por não saber de nada, não poderia nem ser presidente. Porque se não sabe de nada, ele facilita, né? Porque se não sabe, as pessoas continuam roubando ou então vão destruindo o Brasil sem que ele saiba. E a função dele é justamente não deixar esse tipo de coisa acontecer. Então passa a ser um perigo gigantesco um homem assim no poder. Mas, Gerson, a gente... o tempo está correndo, a gente ainda tem muita coisa para falar. E agora eu posso tocar numa ferida que vai acabar afetando você aí também. Vamos ver como é que você vai se comportar com isso. Olha só. Os mesmos militares que eram saudados como guardiões da Constituição, defensores da ordem, homens de honra, estão dando as costas a quem acreditou neles. A cúpula das Forças Armadas acaba de refutar com todas as letras o projeto de anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. Isso mesmo, não querem nem ouvir falar em perdão. Preferem ver os seus próprios soldados sendo julgados como terroristas a arriscar sua zona de conforto nos tapetes vermelhos de Brasília. Segundo a Folha de São Paulo, jornal que, aliás, nunca perdeu uma oportunidade de atacar os militares, os generais decidiram manter distância da discussão. E a razão é a seguinte: para preservar a disciplina e não premiar quem atacou os chefes militares. Em outras palavras, se você ousou desafiar a narrativa, está por sua conta. Boa sorte com o STF. É isso que virou a farda? É isso mesmo? Uma vestimenta de neutralidade conveniente? Esses homens que juraram proteger o país contra ameaças externas, mas também internas, agora recitam recursos iguais aos de ministros da mais alta corte? Manter a hierarquia? Preservar a disciplina? Claro. Tudo muito bonito, desde que não incomode o status quo. E enquanto isso, soldados de baixa patente, veteranos e até civis que acreditavam que estavam defendendo a democracia, apodrecem na cadeia. E os generais? Silêncio, ausência, omissão. Eles preferem observar de camarote, aguardando os desdobramentos do STF, como se fossem comentaristas e não protagonistas. Vamos ser claros. Isso não é lealdade institucional, é cálculo. Eles sabem que, se manifestarem agora, podem perder prestígio, cargos, consultorias, aposentadorias gordas. Então fazem o quê? Lavagem de mãos, que nem Pôncio Pilatos. E por que isso importa? Porque quando os homens que deveriam ter coragem escolhem a conveniência, todo o país paga o preço. Porque enquanto o Congresso ainda debate a anistia com o apoio popular, diga-se, os comandantes preferem posar de neutros, como se neutralidade fosse virtude, quando o país está em chamas. Essa é a verdade incômoda. A elite militar virou parte do sistema e quem esperava bravura encontrou burocracia. Quem pedia firmeza encontrou silêncio e quem acreditou nos generais, talvez agora esteja finalmente acordando. Gerson Gomes, isso foi demais. Mas eu quero ver a sua opinião a respeito disso. Toquei o dedo na ferida, hein? Então, vamos lá. Eu não vou me furtar de comentar
e vou utilizar algumas das suas frases, que foram muito bem escritas, elaboradas. Primeiro é que você se refere à Folha de São Paulo e, de uma maneira muito honesta, reconheceu que é um órgão que normalmente ataca os militares e não deixou de ser mais uma oportunidade. Segundo, você coloca o aspecto de que generais, e que, por sinal, nessa reportagem não são nominados, disse apenas que altas autoridades do Ministério da Defesa e dos comandos informaram que não se manifestarão, ou seja, optaram ou optam pelo silêncio, que, aliás, é a posição predominante entre os oficiais generais já há décadas, não é a de agora. Você lembra, por exemplo, que quando o general Vilas Boas colocou um simples Twitter num período, inclusive, em que a própria presidente Dilma cogitava justamente ouvir se havia uma saída para o impeachment, se ela poderia utilizar os textos constitucionais no que dizem se havia alguma saída de um estado de defesa, um estado de sítio, ela foi orientada à época pelo comandante do Exército de que não haveria essa possibilidade, e quando aventaram soltar Lula, o general Vilas Boas fez um Twitter muito simples, mas que indicou o desconforto. Até hoje, isso é tido por vários setores políticos como um passo fora das suas atribuições. Não sabemos se é dessa maneira ou não, mas numa entrevista que o presidente Bolsonaro, inclusive, ousou esta semana conceder ao UOL, justamente aquele grupo de esquerda que o critica totalmente, ele reconheceu e admitiu que ele cometeu um erro e que ele não cometeria de novo se pudesse voltar no tempo, que foi justamente trazer ao seu governo as Forças Armadas. E por que eu faço esse comentário? Porque o que ele estava dizendo era o seguinte, olha o que ele afirmou, se eu pudesse voltar, eu só colocaria militares dentro, obviamente, ali do GSI, e nem no Ministério da Defesa eu colocaria um militar à frente. E por que ele chegou a essa conclusão? Porque um dos problemas que foi acarretado pelo governo Bolsonaro, e não por culpa do Bolsonaro, mas porque ele não tinha opção, ele não tinha massa crítica. Veja que ele não tinha partidos políticos. Ele decidiu não fazer o que Lula está fazendo agora e que o PT herdou de Fernando Henrique, que é o tal do presidencialismo de coalizão e entrega dos ministérios aos partidos políticos de porteira fechada. Você lembra que Bolsonaro, ele optou por mobiliar o seu ministério tecnicamente, ele colocou mais de 20 militares em várias posições chaves e trouxe, inclusive, militares do serviço ativo para articulação política, para dentro do Palácio do Planalto. Então você veja que hoje o próprio presidente Bolsonaro olha e diz o seguinte, eu me equivoquei. E por que se equivocou? Porque militares, Paulo, queira a gente goste disso ou não, nós temos que entender que militares, eles têm e devem estar submetidos ao poder político nas democracias. Eles não chamam a si o poder discricionário de decidir o que é melhor ou pior para a população. Eles servem à nação na alternância de poder. Eu fui coronel do Exército Brasileiro, aliás, fui tenente, capitão, major, tenente, coronel e coronel, sobre os mais diversos governos. Eu estive desde Figueiredo até Dilma no serviço ativo. Prestei continência para Lula e Dilma. Prestei continência até para Leonel Brizola no Rio de Janeiro. Então você veja que eu vivi essa transição. Porém, é importante a gente entender o seguinte, quando hoje os oficiais generais optam pelo silêncio, quem deve se manifestar politicamente é o ministro da Defesa, e que agora, por sinal, nós sabemos que ele já falou mais de uma vez que, na opinião dele, a anistia seria uma boa opção de pacificação, porque ele reconhece que nem mesmo tentativa de golpe de Estado aconteceu no dia 8. Agora, por que os oficiais generais mantêm o silêncio e nosso mainstream jornalístico tenta explorar isso como um posicionamento da alta cúpula militar contra a anistia? Não é isso. Talvez seja o silêncio, e eu particularmente, aí abro um parênteses, eu trabalhei no Centro de Comunicação Social do Exército e tentei por diversas vezes obter mais, vamos dizer assim, pronunciamentos de oficiais generais da ativa. E eu tive muita dificuldade, sabe por quê, Paulo? Porque existe uma doutrina de comunicação nas Forças Armadas de que os militares falam o mínimo possível quando diz respeito a qualquer assunto que não seja dos assuntos da defesa.
Agora, você faz uma ressalva que eu quero admitir que você está certo. A questão dos militares que estão presos, não somente o general Braga Neto, vários que estão arrolados nesse processo e que estão arrolados ilegalmente. Por quê? Porque existe o texto constitucional tanto para os militares da ativa, que foram presos ilegalmente, quanto até mesmo para os oficiais generais e outros militares que estão arrolados nesse processo, de uma maneira ilegal. Por quê? Porque está bypassando a justiça militar. E aí você está correto. Esses chefes militares deveriam, na minha avaliação, terem se posicionado lá atrás, quando o ministro Alexandre de Moraes atropelou o inquérito policial militar, avocou tudo a si, e hoje em dia eles atropelam a Constituição em várias questões. Então, eu concordo com você. Nesse aspecto, eu acho que você está certo. Esses militares, mas talvez eu possa até te dizer com um pouco de tristeza isso que eu vou te falar, mas é verdade. Eu sinto menos pelos militares presos, até pelo Braga Neto, que é alguém que eu admiro, é um amigo que eu tenho, ele está preso, eu sinto menos por eles do que pelos cidadãos brasileiros, senhoras, pessoas de idade que estão sendo condenados e presos. Por quê? Porque os militares que estão arrolados nesses processos são profissionais de Estado, profissionais da guerra. Eles sabem que essa guerra política poderia resvalar para eles. Agora, o cidadão comum, essas senhoras, essas pessoas que estão presas e condenadas, isso é de uma perversidade terrível. Mas para a força, para as instituições, é terrível esse silêncio, eu concordo com você. Mas é uma característica dos chefes militares, Paulo. Eu acho que o erro foi realmente essa de levar os militares para o comando do país, né? Bolsonaro, acho que apostou numa coisa, errou, admitiu o erro, reconheceu, e eu acho que essa turma toda ficou com receio do que foram aqueles longos anos de regime militar no poder. E aí aconteceu tudo isso, né, virou aí, né, uma vitrine fácil de ser atacada, quebrada. E aí, pronto, né? A gente já conhece toda a história. Mas vamos em frente, temos mais 2 assuntos, que agora é oficial. O deputado Eduardo Bolsonaro disse que poderá voltar ao Brasil, mas não do jeito que Brasília esperava, cheio de meia-culpas e buscando a aprovação da elite política. Não. Ele volta para fazer exatamente o que mais incomoda o sistema: expor os traidores, reorganizar a base e reacender a direita que não se ajoelha. Depois de passar um tempo fora do país, acusado, perseguido e pressionado, Eduardo Bolsonaro fez o que todo bom estrategista faz: esperou, ainda espera, e enquanto espera, observa tudo. Ele viu que era leal. Quem era leal e quem corria para os braços da velha política. Viu que o próprio PL, o Partido Liberal, partido que deveria defendê-lo, estava mais preocupado com cargos e selfies no Jaburu do que com os princípios que mobilizaram milhões de brasileiros desde 2018. Ele foi traído. Vamos falar claramente, Eduardo Bolsonaro foi sabotado por dentro, mas ele entendeu e fez o movimento correto, se afastou para se reorganizar e agora se aproxima de nomes como Ciro Nogueira e Maurício Neves. Não por vaidade, mas por estratégia, por sobrevivência política, num ambiente onde até aliados te abandonam se o STF espirrar. E olha só, Ciro Nogueira já avisou que a volta é para breve, talvez até no primeiro semestre. E mais, Eduardo está sim avaliando uma candidatura robusta em 2026. Senado, provavelmente, ou então algo maior, talvez. E com ele uma nova articulação começa a ganhar corpo. Guilherme Derrite, do governo Tarcísio em São Paulo, já se mandou, já foi. O PP se fortalece como nova trincheira da direita real, não a de fachada, mas a que enfrenta o sistema. Enquanto isso, a grande imprensa vai continuar dizendo que Eduardo Bolsonaro está isolado. Mas o que está acontecendo na prática é justamente o contrário. A direita órfã de representatividade está agora se reorganizando ao redor dele. E isso apavora Brasília, porque Eduardo Bolsonaro não finge oposição, não senta com ministros do STF, não negocia com quem persegue a família dele. Ele volta com discurso, com articulação e principalmente com base popular. E isso é tudo o que o sistema mais teme.
um líder de direita com voto, coragem e disposição para encarar o jogo de frente? Eduardo Bolsonaro está muito mais maduro. Quantos vão ter coragem de voltar com ele? E quantos vão continuar lambendo as botas de um sistema que despreza tudo o que você acredita? Gerson Gomes, como é que você vê essa declaração e essa possibilidade da volta de Eduardo Bolsonaro? Eu creio que ele fez um movimento, como você disse, corajoso, tempestivo, e acredito até que foi um sacrifício grande para a família, inclusive, mas veja que eu não posso te dar detalhes, mas eu acompanhei a trajetória do Eduardo Bolsonaro nas últimas semanas, de longe. Não estive com ele pessoalmente, mas acompanhei parte da agenda. Ele e o Paulo Figueiredo foram a Washington diversas vezes, estiveram na Casa Branca, estiveram no Congresso, estiveram no Departamento de Estado, fizeram um trabalho, Paulo, que não poderia ser feito por outra pessoa que não fosse alguém com o sobrenome Bolsonaro e que fosse fluente em inglês. E o Eduardo reúne essas duas condições. Ele não somente é alguém que é querido pela família do presidente Trump, como agora é alguém que tem trânsito tanto na Câmara de Representantes, na Câmara de Deputados, na House, quanto no Senado. Foram recebidos pelo Rick Scott, que é o senador aqui da Flórida, agora a comitiva brasileira. Nós temos hoje realmente, posso até te dizer, um espaço no Congresso americano para o Brasil que eu nunca imaginei que poderia acontecer. Então agora ele pode voltar. Por quê? A ameaça que foi feita a ele de caçar o seu passaporte impediria que, se ele tivesse assumido a comissão que é responsável pelas relações exteriores, defesa, a CREDEM, se ele tivesse assumido, retirando dele o passaporte, criaria uma impossibilidade dele fazer as articulações que ele já fez. Por isso eu digo para você que eu não posso assegurar data, mas eu, na minha avaliação, o trabalho do Eduardo Bolsonaro aqui nos Estados Unidos já foi feito e muito bem feito. Agora é uma questão de tempo, talvez de algumas semanas, poucas semanas, para que a gente já veja grande parte desses resultados e que agora ele pode retornar ao Brasil. Acredito até que não somente a PGR, quanto até o ministro Alexandre de Moraes, a essa altura já não desejam tomar o seu passaporte porque a repercussão seria muito pior. Porém, aquela ameaça naquele momento impediria algumas das articulações que ele fez e dos compartilhamentos. Agora você veja como o Brasil ele é interessante. Eu falo sobre a esperança que eu tenho na década de 30. Você viu a evolução do Nicolas? O Nicolas não sabia falar inglês. Você sabia disso? O Nicolas, ele tinha aquele inglês básico de escola, que o brasileiro aprende ali na escola. E ele percebeu a importância, fez aulas, fez um intensivão de inglês e agora já dá até entrevistas aqui nos Estados Unidos, participa de debates em inglês. Então você veja que esse gap que nós tínhamos, eu acompanhei comitivas de deputados e senadores aqui nos Estados Unidos, Paulo. E você sabe que a gente ia nos gabinetes dos deputados e tinham vários parlamentares brasileiros que não sabiam falar inglês. E era constrangedor, porque você pedir um tradutor numa reunião dentro do Congresso, pois agora, Paulo, existe uma comitiva grande aqui, vários parlamentares que são fluentes em inglês. Não é mais somente o Geyer, não é só mais o Van Hatten, não é mais só o Eduardo Bolsonaro. Agora nós temos vários parlamentares, o próprio senador Girão já esteve aqui em reuniões, fala inglês, mas nós temos vários que falam e têm capacidade de fazer essas articulações. Mas eu te digo uma coisa. O que o Eduardo Bolsonaro fez nessas semanas que ele passou aqui, ele pode voltar, fazer agora o papel interno, o papel das eleições de 2026, se preparar para o Senado em São Paulo, quem sabe até se mantiverem essa obsessão em cima de retirar o pai do processo eleitoral, que eu acho um absurdo, mas se acontecer, ele aparece como um nome muito competitivo. E também ele tem a capacidade, como você falou, de assumir a liderança da oposição. E eu gostei de uma frase que você disse, termino o meu comentário. Eduardo Bolsonaro amadureceu muito do primeiro para o segundo mandato. E você tem toda a razão. Não somente aqui nas relações internacionais, mas também no papel que ele desempenha hoje no Brasil como liderança política, Paulo. E o que ele tinha que fazer, ele já fez. Agora pode voltar.
né? Se tiverem que prender o passaporte dele, podem prender, porque o que ele tinha que fazer, ele já fez. E agora, para encerrar, ele vem de novo por aí, viu, Gerson? Ronaldo Caiado, governador de Goiás, agora pré-candidato à presidência da República, subiu no palanque da convenção da APAS, a Associação Paulista de Supermercados, e olha só, prometeu com a voz firme de quem ensaiou no espelho: meu primeiro ato como presidente da República será assinar a anistia a Bolsonaro e aos presos de 8 de janeiro. Palmas! Flashes, manchetes, mais um episódio da série Promessas que evaporam no dia seguinte à eleição. Se você está com a sensação de déjà vu, não é à toa. Já viu esse filme antes, sim. Lembra de Hugo Mota, deputado do Republicanos, líder do partido, disse que colocaria em votação o projeto de anistia apresentado por seus colegas bolsonaristas, prometeu, discursou, apareceu em vídeo e o escambau. E até hoje, o que aconteceu? Absolutamente nada, nenhuma votação, nenhuma ação, só fumaça. Porque é isso que políticos profissionais fazem. Dizem o que você quer ouvir, pegam o seu voto e somem na braquiara até a próxima eleição. Agora Caiado aparece com o mesmo discurso embalado no novo pacote, mas a fórmula é velha. Acena para a base conservadora, pede votos em nome de justiça, promete enfrentar o sistema e no dia seguinte à posse está almoçando com quem? Com quem? É claro que ele quer os votos da direita. Bolsonaro está inelegível e Caiado vê aí uma avenida aberta, inteiramente escancarada à sua frente. E o que é mais conveniente do que prometer a tal pacificação nacional via anistia num momento como esse? Parece nobre demais, parece grandioso, mas é só mais um truque barato. Se ele quisesse mesmo pacificar o país, teria usado o seu mandato de governador para pressionar já. Teria cobrado o Congresso articulado de verdade, mas não. Ele esperou exatamente até o ponto da campanha começar. Porque isso nunca foi sobre justiça, foi sempre sobre o seu voto. Então, vamos ser honestos, por pelo menos um segundo aqui, para que essa coisa fique clara nesse tema. Alguém acredita? Alguém ainda vai cair nessa conversa fiada? A história recente mostra que prometer anistia virou moeda de troca eleitoral, mas cumprir é outra história. E Brasília é especialista em esquecer o que promete quando a cadeira está finalmente garantida. Se Ronaldo Caiado realmente quer provar que está falando sério, que comece agora, já, hoje. Ligue para Hugo Mota, exija a votação, mostre serviço ou então pare de usar a dor de milhares de brasileiros como trampolim de campanha. Porque o povo já está cansado de ser usado como escada por políticos que prometem, mas nunca entregam. Gerson Gomes, quem vai cair ainda nestas lorotas, promessas de botequim? Quem? Pois é, Paulo, você sabe que o Caiado, e eu vou ser bastante econômico nas minhas palavras de crítica, por quê? Porque nós precisaremos do Caiado ali na frente. E te digo mais, essas alternativas, essas terceiras vias, que nós já vimos, essas tentativas, o próprio Michel Temer agora ele tenta construir uma terceira via, várias articulações estão sendo feitas para conseguir preencher esse espaço que o presidente Bolsonaro, com a sua liderança, tem no seio do que se estigmatizou chamar de direita no Brasil, mas que, na verdade, é uma direita muito incipiente, é muito mais de centro-direita. E o que acontece com o Caiado, e que eu gosto de fazer uma comparação aqui com os Estados Unidos, Paulo. Eu não vou falar sobre os assuntos internacionais hoje, peço até que você coloque na pauta para a semana que vem, na segunda-feira, mas uma coisa que me chamou a atenção nos discursos do presidente Trump, tanto no Catar, quanto na Arábia Saudita, quanto também nos Emirados Árabes Unidos, é que ele fez críticas contundentes aos dois partidos aqui nos Estados Unidos, aos políticos profissionais, e mostrou que ele entende que o momento agora da geopolítica mundial
é uma guerra diferente daquela que o que ele chamou de newcons, dos neoconservadores, montaram ali depois da queda do Muro de Berlim, com aquela Pax Americana na base da força, do militar se colocando no mundo inteiro. E ele disse o seguinte: não, eu sou um empresário, eu não sou político, e ele está desagradando tanto o lobby de republicanos quanto democratas, porque ele não é um político do sistema. E ele está falando o seguinte: nós temos que utilizar uma outra carta, uma outra ferramenta, e ele utiliza muito bem, que é justamente a expressão econômica do poder americano. Por que eu fiz esse parênteses? Para te dizer o seguinte, Paulo: o representante que de fato caracteriza aquele outsider do sistema no Brasil, o que seria o Trump dos trópicos, é realmente Bolsonaro. Por quê? Porque, embora ele já seja deputado de vários mandatos, ficou ali no baixo clero, conhece o Centrão como ninguém, ele não integra essa estrutura de poder. E o Caiado, ao contrário, ele integra parte dessa estrutura de poder porque ele conhece, já foi ministro, já foi candidato, é alguém que agora é governador, que já esteve em vários partidos e conhece como é essa estrutura do poder. Ele se lança na frente. É possível que vários governadores desses se lancem como senadores, se perceberem que não tem chance. Nós não podemos esquecer que o Geraldo Alckmin era o nome que deveria vencer a eleição de 2018 se o Bolsonaro tivesse falecido com aquela facada. Nós não podemos esquecer que havia toda uma articulação do centro para apoiar o Geraldo Alckmin naquele período contra o PT. Esse grupo todo ficou, durante o governo Bolsonaro, ali fingindo que eram bolsonaristas, mas, como disse o ministro Barroso muito bem ali na Uni, ficaram felizes porque venceram o bolsonarismo. Só que agora, Paulo, o bolsonarismo mostra que ele não está morto. Pelo contrário, 2026 terão pautas muito bem definidas. E o Caiado, ele tenta dar uma de Trump nesse aspecto, porque ele diz o seguinte: o primeiro ato eu vou anistiar o pessoal do 8 de janeiro, inclusive o próprio Bolsonaro, etc. Como o Trump fez aqui realmente. Ele prometeu isso na campanha e fez em relação ao que foi o 6 de janeiro lá no Capitólio. Mas nós não podemos esquecer o seguinte, Paulo: aqui nos Estados Unidos tentaram derrubar o presidente Trump durante todo o período, mas ele se mostrou o único capaz de realmente desafiar os dois partidos, o sistema, o que a gente chama de deep state. E eu ouso afirmar que no Brasil, Bolsonaro aprendeu, também amadureceu, não foi só o filho Eduardo que amadureceu, ele também, nessas entrevistas, se percebe que ele entendeu o jogo que veio do exterior. Foram forças muito poderosas que o atropelaram. Atropelaram o Donald Trump em 2020, mas o Trump voltou agora. E eu quero te dizer que eu consigo, pelo menos mantenho a minha aposta e o meu direcionamento, não em Caiado, não em Zema, nem mesmo em Ratinho, tampouco em Tarcísio, que seria um nome que parece que conta com a simpatia de grandes setores. Eu creio que Bolsonaro deve ter a oportunidade e a população precisa decidir se Bolsonaro pode completar o seu mandato. Porque já pensou o que seria Bolsonaro Guedes se tivesse os 8 anos, se a gente não tivesse tido esse parênteses, esse interregno que está afundando o Brasil agora? A gente estaria no outro patamar, né, Paulo? E teríamos a oportunidade, como o americano teve, de experimentar. Qual é a diferença do primeiro governo Trump com Biden? E agora nós temos a oportunidade de experimentar qual é a diferença do governo Bolsonaro com esse atual governo do PT, que a gente tem visto aí não só a questão da corrupção, segurança pública, crise econômica, uma reprodução do que foi Dilma 1,5. A gente arrisca até dizer que foi mais do que Dilma 1,5, né? Muito mais. Uma Dilma 1,5 com lupa. E outra, na segunda-feira, Gerson, nós estamos chegando aqui no final do programa, na segunda-feira a gente pode falar, né, já que nós tocamos aqui no Donald Trump, ele deu uma saidinha, uma viagenzinha e está trazendo de volta para os Estados Unidos 4 trilhões de dólares em investimentos. Uau, é dinheiro pra caramba e cerca de 3 milhões de novos empregos. O cara tá uma máquina, vamos falar sobre isso na segunda-feira. Gerson, muitíssimo obrigado, valeu pelos seus comentários, a gente conseguiu esclarecer muita coisa aqui e tenho certeza nós conseguimos ajudar os nossos espectadores a formar uma opinião sobre esses assuntos mais relevantes que estão acontecendo no Brasil. Muito obrigado,
Um bom fim de semana e cuidado com o croque, hein? Até segunda, se Deus quiser. Tchau. E nós ficamos por aqui também. Se você gostou do nosso programa, nos dê um like, se inscreva, porque é muito importante. Nós queremos e devemos chegar a 1 milhão de inscritos e precisamos muito da sua ajuda. Se inscreva, senta o dedo ali, tá bom? Muitíssimo obrigado, tenham todos um excelente fim de semana e a gente se vê de novo na segunda-feira. Até lá.